Yasmin, e seja muito bem-vindo para mais um vídeo. No fim de março, saiu um vídeo aqui no canal sobre os 58 anos do golpe militar no Brasil. Alguns inscritos pediram uma aula completa sobre a ditadura civil-militar brasileira e aqui estamos nós. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve e caso goste do conteúdo, já deixa o seu like, pois ele me ajuda muito. As décadas de 1950 e 1960 foram marcadas na América Latina por muitas transformações. Em 1959, houve o sucesso da Revolução Cubana e muitos apostavam que a vitória dos guerrilheiros cubanos seria o marco inicial de novas experiências sociais no continente americano. O panorama internacional, no entanto, era pouco propício para mudanças drásticas, afinal, Estados Unidos e União Soviética disputavam por áreas de influência. Nos países latino-americanos, os setores sociais hegemônicos temiam as grandes mobilizações populares. Grupos militares definiam alianças com setores civis e desempenhavam projetos políticos próprios que permitissem a constituição de regimes militares. Foi nesse contexto que emergiram governos militares em vários países da América do Sul, como na Argentina e no Chile. O Brasil, por sua vez, viveu em uma ditadura civil-militar entre 1964 e 1985. A mobilização militar teve início em 1955, ganhando força após a renúncia de Jânio Quadros em 1961. Se você quiser saber mais dos caminhos que levaram ao golpe, tem um vídeo só sobre isso linkado aqui na descrição. Bom, o golpe teve início em 31 de março de 1964. Apenas no sul do Brasil houve uma tentativa de resistência por parte do Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, que insistiu com o próprio Jango, que nada fez temendo uma guerra civil. O Brasil caiu então nas mãos dos militares e João Goulart seguiu para o exílio. Com o golpe concluído, o objetivo militar era redefinir o funcionamento institucional do Brasil. Os atos institucionais foram decretos com peso de lei, expedidos pelo Poder Executivo. O primeiro ato foi promulgado em 9 de abril de 1964, dando ao presidente o poder de alterar a Constituição e determinar a cassação de mandatos eleitorais, também estabelecendo, em caráter de urgência, a realização das eleições indiretas para escolher um presidente temporário para controlar a crise e conduzir as eleições previstas para o fim de 1965. No dia 15 de abril, o Marechal Humberto Castelo Branco, eleito pelo Congresso Nacional, assumiu a presidência. Como as eleições previstas para 65 nunca aconteceram, o mandato de Castelo Branco se estende até 1967. O governo de Castelo Branco não explicitava seus métodos nem reconhecia publicamente as perseguições políticas ou a formação de um forte aparelho de vigilância. O Serviço Nacional de Informação, por exemplo, foi um dos principais órgãos de atuação silenciosa do regime militar. Em outubro de 1965, o governo de Castelo Branco promulgou o AI-2. Esse ato determinou a extinção dos partidos políticos então existentes, determinando a criação de 2 novos partidos, a Arena, que era da base do governo, e o MDB, que era a oposição consentida. Em fevereiro de 1966, Castelo Branco promulgou o AI-3, que, entre outras medidas, estabeleceu eleições indiretas para governador, delegando a eles a função de nomear os prefeitos das capitais. Só lembrando que o presidente também estava sendo eleito de forma indireta. Em seguida, para aprovar uma nova Constituição, o Congresso foi convocado para uma sessão extraordinária por meio do AI-4. A nova Constituição promulgada em janeiro de 1967 aumentou ainda mais os poderes do Executivo, limitando a autonomia dos Estados. A liberdade de expressão também foi limitada através da Lei de Imprensa, que entrou em vigor em março de 1967. Também em março de 67, Castelo Branco foi sucedido por Arthur da Costa e Silva, representante da linha dura das Forças Armadas.
O novo presidente enfrentou protestos de trabalhadores e estudantes em todo o Brasil. A ação repressiva foi imediata e, em uma dessas manifestações, a polícia matou o secundarista Edson Luiz de Lima e Souto, que tinha apenas 18 anos. O ocorrido abalou a opinião pública e as passeatas se multiplicaram por todas as capitais. A mais famosa delas foi a Passeata dos 100 Mil, que ocorreu no Rio de Janeiro em junho de 1968. Não demorou muito para o governo reagir. Em dezembro de 1968, Costa e Silva fechou o Congresso Nacional e decretou o AI-5, que reforçou o poder executivo, endureceu a censura prévia, permitiu a suspensão dos direitos constitucionais de qualquer cidadão considerado subversivo, cassou os direitos políticos de todos que fossem considerados uma ameaça à ordem, autorizou a decretação de estado de sítio e o confisco de bens como punição por corrupção. A voz das ruas foram silenciadas. Políticos da oposição tentaram contestar algumas medidas governamentais, mas sem muito sucesso. Diversos grupos recorreram à luta armada nas cidades e no campo. A repressão política, por outro lado, era cada vez mais rigorosa. O DOPS e a OBAN recorriam a torturas e assassinatos. Em agosto de 69, Costa e Silva foi afastado por motivos de saúde, sendo sucedido por Emílio Garrastazu Médici. A repressão política se agravou com a criação do DOI-CODE em 1970, que foi responsável pelo desaparecimento, tortura e morte de milhares de cidadãos brasileiros. O ponto é que nem só de pólvora se fez as décadas de 60 e 70. Nesse período, a produção cultural brasileira viveu um momento de grande ebulição. A denúncia ao autoritarismo apareceu no teatro, no cinema, nas artes plásticas e principalmente na música. De um lado, a chamada canção de protesto reivindicava a valorização dos elementos populares da cultura brasileira e denunciava a tirania do governo. Do outro lado, o tropicalismo criticava os costumes e a moral da sociedade burguesa. Os festivais da canção lançaram artistas como Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Geraldo Vandré, Elis Regina, Tony Tornado, Gal Costa, dentre outros. Paralelamente à repressão, a economia do país deu uma aquecida no governo de Médici. Houve amplos investimentos em obras públicas faraônicas, como a rodovia transamazônica, a ponte Rio-Niterói e a usina de Itaipu. Era um momento de aparente prosperidade com a ampla oferta de mão de obra, a modernização do parque industrial e grandes investimentos internos e externos. Essa euforia que o Brasil vivenciou no início dos anos 70 foi chamada de milagre econômico. Os trabalhadores, no entanto, não se beneficiaram do crescimento nacional, já que a política econômica arrochou os salários, aprofundando a concentração de renda e favorecendo os setores empresariais. O clima de otimismo foi reforçado com a Copa do Mundo de 1970 no México, onde a seleção conquistou o tricampeonato. O governo aproveitou a oportunidade para estimular o nacionalismo e reforçar a ideia de que o Brasil vivia em ordem e se tornava cada vez mais forte. A celebração de 150 anos da independência brasileira, em 1972, também contribuiu para a construção da ideia de que o Brasil estava seguro, podendo se tornar uma grande potência. A chegada de Ernesto Geisel à presidência, em 1974, marcou o início de mudanças após 2 governos ligados à linha dura das Forças Armadas. Geisel era vinculado à intelectualidade do Exército e membros do seu governo já defendiam o afastamento gradual dos militares. Contudo, sem que eles perdessem o poder de decisão nas principais questões estratégicas do país. Na economia, a alta dos preços do petróleo no mercado internacional desacelerou o crescimento econômico a partir de 1974, já que o Brasil dependia da importação do combustível fóssil. Em outubro de 1975, o Brasil recebeu a notícia da morte do jornalista Vladimir Herzog numa cela do DOI-CODE. Segundo a versão oficial, tratava-se de um suicídio. A percepção geral, no entanto,
é que ele teria morrido sob tortura. A notícia gerou indignação, sendo um primeiro vislumbre público dos porões da ditadura. Em 1979, Geisel foi sucedido pelo general João Batista Figueiredo. Quando Figueiredo tomou posse, o regime já falava de uma abertura política lenta e gradual. Em seu primeiro ano de governo, Figueiredo editou a Lei da Anistia, que perdoava simultaneamente os opositores que haviam combatido a ditadura e todos aqueles que haviam agido na defesa do regime militar, até mesmo os torturadores. Isso gerou um sentimento de impunidade muito grande. No governo Figueiredo também ocorreu uma reforma partidária que aboliu o bipartidarismo, o que promoveu o surgimento de novos partidos como o PT, PTB e PDT. O Arena se transformou em PDS e o MDB se tornou PMDB. A abertura estava caminhando. Nas eleições gerais de 1982, os brasileiros escolheram, por meio do voto direto, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas Estaduais, câmaras de vereadores e prefeitos, elegendo até governadores. Em março de 1983, políticos e movimentos sociais iniciaram a campanha pela volta das eleições presidenciais diretas, conhecido como Movimento das Diretas Já. O movimento reuniu milhões de pessoas em comícios por todo o Brasil, se tornando a maior mobilização popular da história brasileira. O deputado federal Dante de Oliveira propôs uma emenda constitucional que restabelecia as eleições diretas e livres para a presidência do Brasil. O governo, que possuía a maioria na Câmara dos Deputados, não aprovou a emenda. Assim, a escolha do sucessor de João Figueiredo, prevista para o início de 1985, ainda seria indireta, realizada no colégio eleitoral. Em 85, Tancredo Neves foi eleito pelo colégio eleitoral, derrotando Paulo Maluf, que era o candidato dos militares. A vitória de Tancredo despertou grande entusiasmo popular. Tudo ia bem até que, às vésperas da posse, o presidente eleito adoeceu e o seu vice, José Sarney, assumiu a presidência interinamente. Em 21 de abril de 1985, Tancredo Neves faleceu. Na época, muitos acreditavam que sua morte tinha sido criminosa, mas nada foi confirmado. Sarney então assume a presidência de forma definitiva, frustrando boa parte da população, já que o mesmo era afiliado ao Arena. Sem grande apoio popular, Sarney iniciou o período conhecido como Nova República, com dois grandes desafios: recuperar a economia do país, que estava com a inflação na casa dos 200% ao ano, e dar continuidade ao processo de redemocratização. Mas isso já é assunto para outra aula. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for um inscrito, aproveita e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos, não perca nada. Um beijo e até a próxima!